Olá, já pararam para pensar numa coisa? O português que a gente fala no dia a dia, aquele bem natural, solto, muitas vezes parece uma língua completamente diferente daquele português que a gente precisa escrever, todo certinho, seguindo as regras formais. Pois é justamente esse mistério que a gente vai desvendar hoje, mergulhando na lógica por trás da nossa ortografia. Para começar, vamos direto a um exemplo prático. Olha só, temos aqui três palavras com as mesmas letrinhas, S, A, B e A, mas um simples acento muda tudo. Muda o som, a sílaba mais forte e, claro, o significado. De uma mulher sábia, a gente vai para o verbo saber e depois para um pássaro, o sabiá. Isso já mostra o poder que esses pequenos sinais têm na nossa língua, né? Então, nossa primeira parada nessa investigação vai ser exatamente essa: o mistério dos acentos. Vamos tentar entender por que eles existem e qual é a lógica por trás de tudo isso. Para começar, a gente precisa conhecer as regras do jogo, né? O código oficial que todo mundo aprende na escola. Dá para pensar nisso como se fosse um manual de instruções da língua escrita que garante que a gente consiga se entender sem confusão. E a base de todo esse sistema está aqui, na sílaba tônica. Toda palavra com mais de uma sílaba tem uma parte que a gente fala com mais força, com mais intensidade. Dependendo se essa sílaba forte é a última, a penúltima ou a antepenúltima, a gente classifica as palavras em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Essa é a chave de tudo. Vamos para a primeira grande regra, a das oxítonas. A lógica aqui é bem simples, marcar as terminações mais comuns. Palavras como sofá, café, também, parabéns. Todas elas levam acento para sinalizar que a força da pronúncia está lá no finalzinho, justamente nessas terminações. Agora, olha que interessante. A gente chega num ponto que envolve até um pouco de estatística. A grande maioria das palavras do português são paroxítonas, ou seja, a força está na penúltima sílaba, e a maioria delas termina em vogal. O sistema de acentuação, então, é muito esperto. Ele decide ignorar o que é mais comum e marcar só a minoria, a exceção. E isso leva a gente direto para a regra das paroxítonas, que é, basicamente, o contrário da regra das oxítonas. A gente acentua as paroxítonas que terminam de um jeito menos comum, tipo em R, L, I, US. É por isso que açúcar e fácil são acentuadas. É como se a palavra dissesse pra gente: opa, atenção, a sílaba tônica é a penúltima e a minha terminação é uma exceção. E finalmente chegamos na regra mais fácil de todas, a queridinha de quem estuda para concurso. Todas, sem exceção. Todas as proparoxítonas são acentuadas. E por quê? Simples, porque elas são as mais raras no português. Então o sistema marca todas elas para não ter nenhuma dúvida. Simples assim. Certo, já vimos o código da escrita, mas agora vem a parte que, para mim, é a mais reveladora, a lógica que está escondida na nossa fala. É aqui que a gente vai entender por que falamos de um jeito tão diferente, usando uns atalhos que a gente nem se dá conta. O nome técnico para isso é processos fonológicos, mas a gente pode chamar de atalhos de pronúncia. São pequenas modificações que o nosso cérebro e a nossa boca fazem sozinhos, no automático, para a fala sair mais fluida, mais rápida e, vamos ser sinceros, para economizar esforço. É a famosa lei do menor esforço em plena ação. Olha só alguns desses atalhos na prática. A gente apaga sons, como quando está vira tá, a gente acrescenta vogais para quebrar encontros de consoantes que são difíceis, e pneu vira pneu. Às vezes a gente até troca a ordem dos sons, e dentro vira drento, e também substituímos um som por outro mais fácil, como em problema, que vira problema. E esses processos estão em todo lugar. A gente corta o começo das palavras, como em brigado, come uma vogal no meio, transformando xícara em xícara, e, talvez o mais comum de todos, a gente corta o R final dos verbos. Ninguém fala vou tomar, a gente fala vou tomar. Todo mundo faz isso. E aqui a gente chega no ponto central da questão. É exatamente quando esses atalhos da fala, que são supernaturais e eficientes, são levados para a escrita que o conflito acontece. É o verdadeiro choque entre o que o nosso ouvido escuta e o que a caneta precisa escrever. O linguista Luiz Carlos Cagliari nos ensina uma coisa fundamental. Esses erros de escrita não são aleatórios. Eles não acontecem por acaso. Muito pelo contrário, eles seguem padrões que dá para prever que podem ser classificados e, o mais importante, entendidos. E aqui está a classificação dele. Muitos erros são o que ele chama de transcrição fonética, ou seja, a pessoa escreve do jeitinho que fala, tipo menino. Outros erros vêm da influência do sotaque, do dialeto da região, como falar tauba em vez de tábua. E outros são modificações na estrutura da palavra, como preda em vez de pedra, que é aquele processo de troca que a gente viu.
Um exemplo clássico disso é escrever casa com Z. Por quê? Porque na palavra casa, a letra S tem som de Z. O cérebro ouve o som Z e, na hora de escrever, ele busca a letra que representa esse som. É a pronúncia guiando a mão e, sem querer, atropelando a regra da ortografia. Ok, a gente já entendeu a origem do conflito. Então a pergunta é: como é que se constrói uma ponte entre a nossa fala natural e a escrita formal? A boa notícia é que quando a gente entende a lógica, fica bem mais fácil dominar o código. Vamos então para a parte prática, as ferramentas para escrever bem e com mais confiança. A estratégia, na verdade, é uma combinação de hábitos. Começa, claro, conhecendo as regras e ter sempre um dicionário ou o VOLPI, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, sempre por perto. Com o tempo, a gente acaba memorizando as palavras mais comuns, mas o passo mais importante de todos é esse aqui: ler. Ler muito. É a leitura que realmente fixa o jeito certo de escrever as palavras na nossa memória. Vamos para umas dicas rápidas. Uma dúvida super comum: S ou Z? Uma regra geral é usar S depois de ditongos, como em causa, e Z para formar substantivos que vêm de adjetivos, como lúcido, que vira lucidez. Outro duelo clássico, G ou J. Uma dica de ouro: terminações como agem, igem e ugem geralmente pedem a letra G. Já os verbos que terminam em jar e todas as suas conjugações vão manter o J. E, para fechar nosso kit de sobrevivência ortográfica, um lembrete final sobre o X. É bom lembrar dele principalmente depois de ditongos, como em caixa e peixe, e depois da sílaba inicial em, como em enxergar. Bom, então o que a gente viu hoje é que a escrita é como um código, mais estável, mais fixo. Já a fala é um organismo vivo, que se adapta e muda o tempo todo buscando ser mais eficiente. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. Se a língua que a gente fala está sempre evoluindo, até quando as regras da escrita vão ficar do mesmo jeito? Será que um dia elas vão conseguir acompanhar o ritmo da fala? Fica aí a reflexão.